Neste episódio já falamos sobre temperos e agora vamos falar sobre rochas. Que tal usar uma rocha como tempero? Você imagina o que pode ser? Bom, então vamos fazer uma adivinha. O que é o que é? Um mineral que é usado nos alimentos há milênios. Como tempero, realça o sabor, equilibra o amargor e a acidez dos alimentos. É muito usado até hoje na conservação de carnes, peixes e legumes. Antigamente era tão valorizado que era usado como pagamento aos soldados do Império Romano. Já adivinhou? Isso mesmo, é o sal. O sal, na verdade, é um composto iônico, cloreto de sódio. Tem um íon de carga positiva, que é o sódio, e um íon com carga negativa, que é o cloro. E esse composto, cloreto de sódio, se dissocia em água. É assim que ele se encontra na água do mar. Na verdade, a água do mar tem 3,5% de sais totais dissolvidos. O cloreto de sódio corresponde a 85%, o que equivale a dizer que é quase 3 gramas por litro. E se eu te disser que as células em seu interior têm uma concentração de 0,9%. Entendeu por que a gente acha a água do mar tão salgada? É muita diferença, né? O sal que utilizamos nos alimentos pode ter duas origens. Aquele que é extraído da água do mar por meio de evaporação, que é o sal refinado, o sal grosso, aquele do churrasco, e o chamado sal marinho. E a outra origem é o sal de rocha, obtido de formações rochosas que um dia foram lagos ou mares. Essas formações rochosas são chamadas de halita. E esse tipo de rocha não pode conter muitas impurezas, senão se torna inviável para o consumo humano. Mas uma coisa é certa, vindo do mar ou de rocha, todos os sais são fontes de cloreto de sódio. O que varia entre eles é a presença de outros minerais. Vamos começar com o sal extraído da água do mar, por evaporação nas salinas. Em primeiro lugar, que é o mais consumido de todos, é o sal refinado ou sal de cozinha. Esse sal passa por um processamento para retirada de impurezas e, como consequência, ocorre também redução de outros sais presentes na água do mar. Além disso, são adicionados alguns agentes antiumectantes, quer dizer, para deixar o sal mais sequinho, como o ferrocianeto de sódio e o dióxido de silício. Esse sal possui uma textura fina, o que faz com que ele se torne homogêneo mais facilmente nas preparações dos alimentos. Na década de 20, iniciou-se a adição de iodo ao sal, na forma de iodato de potássio, para conter uma epidemia de bócio. Você sabe, o bócio é caracterizado pelo crescimento anormal da tireoide. Esse crescimento anormal é consequência de deficiência de iodo no sangue. Como a gente retira iodo dos vegetais, se o solo não tem muito iodo, falta iodo nos vegetais. Por isso se acrescenta iodo no sal. Os hormônios tireoidianos possuem iodo em sua composição. É o famoso T3, com 3 moléculas de iodo, e o T4, com 4 moléculas de iodo. Se uma pessoa tem uma baixa concentração de iodo no sangue, a tireoide cresce para tentar aproveitar ao máximo essa baixa concentração. Em segundo lugar, vem o sal grosso, aquele que usamos no churrasco. Esse sal também é iodado e possui antiumectantes, mas é um produto bruto da cristalização da salmoura concentrada vinda da água do mar. Ao contrário do sal comum, ele só passa pelo processo de extração, ou seja, não é refinado. Por isso seus grãos são grandes e disformes. Ele pode ser moído ou utilizado em cristais mesmo. Só é preciso tomar cuidado para não deixar a preparação muito salgada. A composição química do sal grosso é exatamente a mesma do sal comum,
ou seja, em 1 grama de sal grosso ou de sal refinado, há 400 gramas de sódio. Existe um outro tipo de sal grosso, mas esse não é refinado e nem é iodado. É chamado sal kosher, com K. Esse sal kosher possui cristais bem maiores, é mais salgado que o sal refinado e não se dissolve tão rápido no alimento. Tradicionalmente, é salpicado sobre a carne crua e absorve o sangue rapidamente, e é utilizado em pratos de carne de tradição judaica. Em terceiro lugar, vem o sal marinho. Apesar do sal refinado e do sal grosso terem a mesma origem da água do mar, o termo sal marinho é usado para identificar o sal raspado manualmente das salinas e que não é muito processado. E isso faz com que ocorra a preservação dos outros minerais da água do mar. Ele pode ser grosso, fino ou em flocos, e dependendo de onde foi retirado, tem a coloração modificada. Pode se apresentar branco, rosa, cinza e até preto. Em geral, os sais marinhos não são usados durante a preparação, mas sim para finalizar um prato. O mais famoso sal marinho é chamada flor de sal. A flor de sal se encontra na camada superior das salinas e é retirada antes que se deposite no fundo e forme o sal comum. Essa camada finíssima de sal, que parece uma crosta de gelo, é formada pela evaporação da água, que leva as menores partículas do sal para o topo e elas se movem com a ação do vento. A sua retirada demanda um trabalho manual e de muito cuidado. Por ser extremamente delicada, pode ser facilmente destruída por um vento forte ou muita umidade. A flor de sal começou a ser extraída na era cristã pelos celtas, e são os franceses os responsáveis pela disseminação de seu uso nos tempos modernos. A mais tradicional flor de sal vem das salinas de Guérande, na França. Em média, para cada 80 kg de sal comum retirado das salinas, obtém-se 3 kg de flor de sal, o que também explica o fato de ser uma iguaria de alto preço. Assim que é retirada, a flor de sal fica exposta ao sol para secar ou em estufas, dependendo das condições climáticas, e depois é embalada. É um produto 100% natural, sem passar por qualquer processamento, e mantém alguns nutrientes como o magnésio, o iodo e o potássio. Porém, contém mais sódio do que o sal refinado, cerca de 10% a mais. Tem um sabor intenso e crocante, e a superfície irregular parece umas lasquinhas. Por isso ele é utilizado após a preparação dos alimentos, inclusive na decoração de doces. Olha só que interessante. Além da flor de sal, existe o sal do Havaí. Ele pode apresentar cor negra ou vermelha. O sal negro é extraído das águas do Pacífico e produzido na ilha Molokai. Tem essa cor devido à mistura de cinzas vulcânicas. Possui um sabor ligeiramente amargo com toque defumado. Já o sal vermelho tem essa cor rosa avermelhada em função da presença de uma argila havaiana chamada aleia, que é rica em dióxido de ferro. Outro sal marinho colorido é o sal rosa do Peru. Ele tem origem num oceano muito antigo que secou e ficou preso nos subterrâneos das montanhas do Vale Sagrado dos Incas. É colhido manualmente, tem um índice de umidade elevado e sua coloração é rosa claro. Quando comparado aos outros tipos de sal, é o que apresenta um dos menores teores de sódio. Só para se ter uma ideia, em 1 grama de sal rosa do Peru, existe 250 miligramas de sódio. É utilizado em um prato típico, o ceviche. Existe ainda o sal cinza de Guérande. Essa região de Guérande, que é famosa pela flor de sal, produz também seu rossel,
Um sal grosso que não passa por refino e preserva sua cor natural cinza. Seus grãos crocantes possuem sabor marinho intenso. Vamos falar agora dos sais de rocha. O mais conhecido e famoso para o consumo humano é o sal rosa do Himalaia. Ele é extraído das minas de sal na cadeia rochosa do Himalaia, na Ásia, e é considerado um dos sais mais puros que existem. Possui 84 minerais, dentre eles o cálcio, o magnésio, o potássio, o cobre e o ferro. Esse último é o responsável por sua cor. Devido a essa presença de minerais, os cristais de sal possuem sabor suave e a coloração rosada, em grãos bem arredondados. Tem sabor neutro que combina com uma enorme variedade de pratos, tanto no preparo quanto na finalização. E falando em sal rosa do Himalaia, temos que falar também da pedra de sal do Himalaia. Essa pedra de sal, ela tem as dimensões de uma folha sulfite, ela tem 30 por 20 e uma espessura de 4 centímetros. Pode vir acompanhada por uma bandejinha e é utilizada para preparar alimentos, bem interessante. Com a técnica adequada, qualquer alimento preparado na pedra de sal rosa do Himalaia fica perfeitamente temperado. O sal impregna no alimento ao longo da cocção, de acordo com a sua textura. A pedra é indicada especialmente para selar e grelhar cortes de carne de frango, carne bovina, peixes e vegetais. Após o pleno aquecimento, que deve ocorrer aos poucos, ele confere uma finalização perfeitamente dourada ao alimento, sem qualquer adição de óleo. Pode ser utilizada também fria, para servir alimentos crus, como sushi. E por último, o sal azul da Pérsia é um dos sais mais raros e é extraído de uma mina de sal na província de Semân, no Irã. O Irã é a antiga Pérsia. A sua coloração azul ocorre durante a formação da estrutura cristalina do sal, devido às grandes pressões nos depósitos de sal. Os cristais, com a presença de silvinita e potássio, fracionam a luz de uma forma inusitada e o azul resultante se torna visível. Pode ser usado em sobremesas e na finalização de pratos salgados, para agregar beleza, sabor e crocância. Existem ainda vários tipos de sal resultantes de processamentos especiais, como sal líquido, sal light, sal defumado, sal negro da Índia, sal verde do Havaí. Se você se interessou por esse assunto e quer conhecer mais desses tipos de sal, escreva para nós. Acesse o nosso site ou as redes sociais da revista Estar Bem. Até semana que vem! Traremos mais assuntos interessantes sobre as rochas. Para você que também adora a sétima arte, está no ar Estar Bem no Cinema. Casablanca é um filme norte-americano de 1942, dirigido por Michael Curtiz, indicado pela respeitada reunião de críticos de cinema do American Film Institute como o terceiro melhor filme norte-americano de todos os tempos. E não é por acaso, é uma obra fantástica, do primeiro ao último dos 102 minutos do filme. É um daqueles filmes que é preciso assistir com um bloco de notas na mão para ir anotando as frases de efeito e as citações bombásticas do roteiro. Filmado em um amplo e milionário estúdio da produtora Warner, o longa tem a facilidade de nos transportar do mundo conturbado para uma vida mais singela, sem os horrores da guerra que se avolumava à época. O enredo se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde o galã Humphrey Bogart vive o exilado americano Rick Blaine, que clandestinamente presta ajuda a refugiados e se encontra com sua grande paixão, Ilsa Land, papel da atriz sueca Ingrid Bergman. O amor se reacende e eles planejam uma fuga juntos.
O filme traz elementos visuais e políticos muito simbólicos, uma história de amor visível embebida na velada crítica política conduzida pelo diretor. Até hoje, Casablanca encanta os olhos e as mentes